Oi, oi, tudo bem? Então, hoje eu tenho algumas anotações muito enriquecedoras para compartilhar com você, juntando fontes de estudo a respeito da metafísica da consciência. As pesquisas mais recentes a respeito desse assunto, com as percepções que eu tenho acessado em estado expandido de consciência. Então eu vou dar uma passada por algumas das teorias existentes e fazer as relações então com essas experiências, certo? Muito bem, então o tema do assunto de hoje é consciência e mente, panpsiquismo e idealismo monístico. Vamos traduzir. Aqui você vai ficar mais culto, aos poucos, mais culta, e nós vamos desvendando alguns mistérios juntos. Bom, nos estudos sobre a neurofisiologia da consciência, tem-se detectado a mente como uma emergência da atividade cerebral. Então, nesse campo, esse é um campo de estudos, né? Neurofisiologia da consciência. Eles consideram que a atividade cerebral, a interação, né, entre os neurônios na atividade cerebral geram um campo um campo elétrico que proporciona a experiência da mente. Isso é o que eles têm considerado a partir dos estudos. Então, sendo assim, consideram a mente ou a atividade cerebral, né, gerando a experiência mental, consideram isso como um mecanismo de monitoramento da vida individual. Como derivação desta linha filosófica, a Dana Zohar defende o panpsiquismo, que é o nome dessa abordagem filosófica, considerando a nossa consciência como o relacionamento entre partículas quânticas elementares do cérebro. Segundo a Dana Zohar, o que ela denomina o ser quântico. Inclusive, ela tem um livro que tem esse título, O Ser Quântico, Dana Zohar. E para ela, então, a interação, né, entre partículas quânticas elementares do cérebro é que geram a consciência. Bem, já por outro lado, devido às descobertas no campo da física quântica experimental, vários físicos optaram pela compreensão filosófica embasada pelo idealismo monístico. Essa já é uma outra vertente vinda a partir de uma outra abordagem científica, certo? Defendida por alguns físicos quânticos, o Amit Goswami é um deles, né? Que se chama idealismo monístico. Ou seja, a compreensão de que a realidade experimentada é uma criação da consciência a partir da ideia, né? A partir da ideia que a realidade é uma manifestação
experimentada a partir da consciência, a partir da ideia, né? Criada pela consciência a partir da ideia. Ou seja, da crença, ou modo de olhar, ou modo de medir a vida. Então, o que acontece? Na física quântica foi comprovado que toda e qualquer manifestação de experiência na materialidade, ela só é possível na presença de um observador. Então, a presença de um observador é necessária para a manifestação da matéria. E mais, nos experimentos de física quântica, além do observador, né, consciente, ser necessário para a manifestação da materialidade, também a forma como ele decide medir, ver, né, considerar aquele experimento vai determinar, é determinante de como o experimento se comporta. Então, por exemplo, físicos quânticos, quando eles colocavam um medidor para medir fótons, né, que poderia ler ondas, os fótons se manifestavam como ondas. Aí eles mudavam o medidor de registro, e aí eles colocavam, em vez de um leitor de ondas, um medidor que podia medir, fazendo uma contagem de partículas. Colocaram lá para receber esses fótons, e aí os fótons foram registrados como forma partícula. Então, isso é que deixou muito intrigados os físicos quânticos, pelo fato de perceberem que a forma como eles decidem medir o experimento determina o tipo de manifestação daquela experiência, né, daquele elemento, onda, partícula. E daí que veio o termo ondícula, por exemplo. Então, dentro dessa linha filosófica, que é o idealismo monístico, né, para estar em coerência com esses experimentos, eles consideram que toda manifestação da realidade material, para que ela aconteça, é necessário um observador, né? Ou seja, a consciência. A consciência é necessária para a manifestação da matéria, inclusive a manifestação do próprio cérebro, do nosso próprio corpo, certo? E que, além disso, a forma de olhar ou de medir a realidade determina essa própria realidade. Entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, se nós temos crenças de que o mundo como é o mundo, de como devem ser os relacionamentos, de como é que é o amor, essas ideias são formas de medir o mundo, formas pré-concebidas que predeterminam a experiência que a gente vê manifestada no mundo, ok? Então, e ainda que para explicar a experiência de um mundo único, vivenciado por diversas identidades, não é? Que somos nós todos, porque afinal de contas, se cada um de nós manifesta a sua realidade, como é que podemos experimentar um mundo único? Então, essa questão também os físicos se fizeram. E chegaram à compreensão que, para explicar a experiência de um mundo único, eles concluíram que a consciência é una e que experimenta o mundo através de nós, de cada um de nós, da diversidade. Mas que é isso que concerne a unidade ao mundo. O fato de que a consciência em que todos nós
individualidades, entre aspas, a consciência em que todos nós estamos conectados, essa consciência é una. E é por isso que não é possível nos considerarmos separados. Então, assim, a consciência não seria a nossa identidade egóica, que se acredita separada. É como nós estamos acostumados a pensar. Mas sim, a consciência seria uma unidade além do nosso corpo e ego, interligando tudo. É importante a gente falando dessas coisas e ouvindo essas coisas, você ouvindo, e a gente se conectando com essa experiência, com essas dimensões todas que somos, né? Como é que o uno, o macro, vai se desdobrando e chega à nossa experiência individualizada. Bom, agora eu vou partir então para a minha experiência relacionada a tudo isso, certo? Bom, eu tenho vivenciado e identificado através das minhas meditações tanto a mente, a que se refere a Zohar, certo? Com o panpsiquismo, né? Aquela mente que ela é uma emergência da atividade cerebral. Como tenho experienciado também a consciência una, a qual se refere o idealismo monístico. E percebo que são coisas diferentes. São diferentes e complementares. Como? Então, na experiência humana, né, eu concebo a mente emergente das funções cerebrais como um sistema de monitoramento da vida humana, contendo a memória, os condicionamentos, a aprendizagem, os desejos e as expectativas. O nosso funcionamento mental, né? É a função pensante que pensa e aprende sobre a experiência, criando a ilusão de um eu separado, identificado com a memória e com os funcionamentos condicionados, os funcionamentos auto-reforçados pela experiência. Então, tudo isso a gente resume na palavra eu. É uma autorreferência ou ego. E com este ego, a maioria dos seres humanos se identifica, desenvolvendo uma personalidade, certo? Porém, este ego que a gente desenvolve na nossa personalidade, se identifica, eu acho que eu sou isso, né? Que contém todas as funções mentais de autopreservação, de ser bem-sucedido, de reforçar as aprendizagens positivas, de excluir como aprendizagem também os experimentos mal sucedidos,
os gostos que a gente desenvolve, portanto, as expectativas que a gente tem, né, para a busca do prazer, as frustrações, os mecanismos para evitar a dor. Então, tudo isso também opera em questões de relacionamento para que a gente se garanta ter as nossas necessidades satisfeitas. Tudo isso é um pacotão que a gente denomina eu, que na verdade não é o eu, é um mecanismo automático de biofeedback. Quem já estudou os sistemas complexos, sistemas vivos, né? Sabe que todos os sistemas vivos, eles desenvolvem um mecanismo de biofeedback para a sobrevivência e o aperfeiçoamento da espécie. Então, esse eu é um mecanismo automático, como um programa de computador inteligente, certo? E se assemelha a essa mente explicado pela Dana Zohar com o panpsiquismo. Porém, já, né, em meditação, nas minhas experiências em meditação, silenciando, ou seja, desativando esta mente pensante, eu tenho entrado em contato com a consciência. Então, por isso que meditação é fundamental no processo de descobrirmos quem realmente somos. Porque quando se silencia, né, se você pode experimentar, exercitar, silenciar a mente pensante, que é todo esse mecanismo automático, então você deixa de se identificar com essa mente pensante, porque é como se ela adormecesse. Às vezes, na minha meditação, até uso uma técnica que pode te ajudar também, que é eu fecho os olhos da mente. Então, além de eu estar de olhos fechados do corpo, eu sinto os olhos da minha mente fechando, e com esses olhos fechando, também silenciando, adormecendo a mente pensante. E eu fico como presença no espaço vazio. E se eu me mantenho como presença no espaço vazio, eu experiencio que eu não sou a mente pensante, nem nenhum de todos esses mecanismos que vêm automaticamente na minha mente quando eu estou em vigília. Então, eu estou ali, a presença existe, não há pensamento. Então, quem sou eu? Aí é possível experimentar a consciência, que é a tela de fundo, onde todas as experiências podem ocorrer, mas que não é nenhuma dessas experiências. Tá acompanhando? Fala agora. Fala agora, porque se você não fala, eu continuo. Se você fala, eu vou mais devagarzinho. Então, bom, ninguém tá falando nada, tô continuando. Então, né, em meditação, silenciando esta mente pensante, eu tenho entrado em contato com a experiência da consciência. A consciência una, mãe de todos os aspectos da experiência do mundo, das formas, que alimenta toda a vida na diversidade. E eu experimento essa consciência, eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores, né? Já tive experiências de ser tudo o que existe. Na minha consciência, ser todas as formas e manifestações que existem.
E essa consciência que alimenta tudo e todas as formas e manifestações, eu experiencio ela como uma luz, é uma presença que é uma luz de uma sutilidade imensa. E que esta luz é como se fosse a composição de toda manifestação de todas as formas. Na base é luz. Sendo todas expressões da mesma vida. Assim como também concebe o idealismo monístico. Então, esse idealismo monístico, né, é desenvolvido por vários físicos quânticos, que traz essa leitura filosófica de como a manifestação da realidade ocorre, essa consciência como sendo a base de toda a realidade. Eu posso experimentar isso também em meditação. E você pode também, é um exercício de desenvolvimento. O mais talvez o desenvolvimento mais importante que nós temos para conquistar na experiência humana da materialidade, que é ver além de todas as formas e das identificações, que é realmente descobrir quem somos e experimentarmos como somos. Se descobrir nessa brincadeira de esconde-esconde. O ponto ápice da brincadeira é quando a gente se descobre, não é verdade? Então, ainda indo mais longe, tenho percebido esta consciência como composta em... olha só que coisa interessante, né? Essa consciência una, tenho percebido ela desdobrada e composta em um nível que é das presenças de todos os seres entremeados entre si, sendo todas uma só. Presenças de todos os seres entremeadas entre si, sendo todas uma só. Então, tem um nível de desdobramento desse uno, que eu já experimentei várias vezes em meditação, que é como se fosse um entrelace de todas as consciências existentes na filiação, vamos dizer, a filiação de Deus, né? Nós todos, todas as consciências criadas estão entremeadas num ser único. Tem um termo da monja Coen que pode se aproximar a isso, que ela diz: nós intersomos. E nesse nível das consciências entremeadas entre si, realmente nós intersomos. É como se cada uma de nós, da consciência já individualizada, também experimentasse em si próprio, em si própria, todos os outros seres que existem. São um mesmo, mas já existe um grau de diferenciação. Na experiência, não no ser. Então, tem este nível, né? E tem um outro nível de pura luz e amor, sem forma ou estrutura, completamente sutil e etérica, na qual estão mergulhadas as presenças e o mundo das formas e experiências, certo? Então, é isso. É só tudo isso.
seriam, né, esses níveis de desdobramento. O Uno sutil, que é pura luz, banhando então todas as consciências que estão entremeadas, que são a criação, estas todas presenças, consciências presenças, criando então a experiência da materialidade dos corpos e da nossa experiência ordinária, certo? Então, eu espero que tenha gerado muitos insights para você, para o lado daí, né? Que é junto comigo também. E por sermos juntas, eu sei que tudo isso que eu vou falando, ele vai como que acordando a consciência de cada um e cada uma que também vai assistindo e refletindo junto comigo, né? E pode gerar muitas eurecas para você, sabe? Sabe o que é eureka, né? Uau! Agora eu tô entendendo melhor alguma coisa que eu já percebia, mas não sabia nem nomear. Então, conta pra mim o que é que veio pra você, o que é que vem pra você, o que é que virá pra você. Coloca aí nos comentários, no chat. Esse é um espaço muito precioso para que a gente possa realmente interagir também, tá bom? E eu conto com você para fazer este vídeo voar, alcançando muitas pessoas também neste momento de despertar do planeta e de cada um e de cada uma de nós, certo? Então é isso, sou Eliana Press, diretora do Instituto Atitude Ahimsa. Acessa também o nosso site para você saber mais sobre todos os nossos trabalhos, ok? Um beijo, fica bem.